alguns tópicos então relacionados com o suporte RPA. Mas antes disso, também queria-vos aqui promover então aqui um evento que começou há pouquíssimo tempo, que é então a maior competição global da UiPath, que é o HyperHack, que é um evento que apenas acontece uma vez por ano e que basicamente o objetivo é que qualquer pessoa pode participar e o objetivo é usar as tecnologias do UiPath, os seus vários produtos, podem usar um ou vários. O objetivo é então apresentar soluções para problemas, portanto soluções inovadoras, e então o evento já começou no dia 15 de junho, e então temos até agosto dia 6, portanto o evento apenas termina em agosto, onde é anunciado então os vencedores, e temos então também prémios para quem vencer, como podem ver, quem ficar então em primeiro lugar ganha $4.500, segundo $3.000 e terceiro $1.500. Também tem um certificado para todos os finalistas da competição, portanto é uma grande oportunidade, e se querem então saber mais então acerca deste evento, podem simplesmente aqui fazer o scan deste QR Code, ou também do link aqui, que eu vou depois pôr aqui no chat, aqui no final, e depois vocês podem então consultar o link, saber mais informações e inscreverem-se então no evento. Portanto, só vos queria dar esta introdução, porque é mesmo uma oportunidade excelente e que só acontece apenas uma vez por ano. Portanto, vamos então aqui então à nossa apresentação. Portanto, então aqui vamos agora dar uma visão acerca da agenda para o evento 2. Portanto, vamos começar com uma introdução ao suporte RPA. Vamos aqui entender o que é que consiste o suporte e a sua importância no ciclo de vida de uma automação. Depois vamos ter aqui, de seguida, ter uma introdução a ferramentas que são úteis para o suporte. Depois vamos ter aqui uma visão acerca de como pode ser feito a monitorização e o troubleshooting, portanto, solucionar problemas com foco no UiPath. Depois vamos ter aqui então uma visão sobre o que são os maiores desafios no suporte, e depois no final vamos ter aqui o tempo para perguntas e respostas. Portanto, aí poderão colocar as vossas questões, dúvidas, curiosidades ou até sugestões para eventos futuros. Portanto, podem ao longo da sessão colocar as vossas questões ou apenas no final, e depois nós no final vamos ter todo o prazer então em esclarecer todas as vossas dúvidas. Portanto, agora vamos aqui só, nós oradores, fazer aqui uma breve apresentação de nós mesmos, só para conhecermos um bocadinho melhor. E eu vou começar por mim. Portanto, eu sou o Marcelo, tenho 24 anos, sou de Viana do Castelo, Portugal, e já estou na área do RPA há 4 anos e meio. Atualmente sou programador RPA na OutSystems. Já trabalhei também com o Hugo, com o Rafael e com o Jefferson, também são oradores deste evento, na Natix, e trabalhamos juntos praticamente 2 anos. E além disso também sou MVP da UiPath. Agora vou então aqui passar a palavra ao Hugo para se apresentar também. Força, Hugo. Olá a todos, o meu nome é Hugo Silva, eu tenho 28 anos, sou da Maia, tenho neste momento 5 anos de experiência em RPA e sou analista de suporte técnico de RPA na Natixis. Passo agora a palavra para o Rafael. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado por terem vindo. Como podem ver, chamo-me Rafael, sou licenciado em Engenharia Informática no ISEP. Eu posso dizer mais, trabalho em IT há quase 10 anos e desde 2019 tenho trabalhado em RPA e agora ultimamente mais ligado ao suporte. Força, Jefferson. Boa tarde, pessoal. Sou Jefferson Lourenço, sou natural do Rio de Janeiro. Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, quer dizer, quase tive formado em análise e desenvolvimento de sistemas, tenho minha graduação, na verdade, como em sistemas de informação. Tenho 5 anos de carreira em IT, sendo desses 3 anos em RPA, e assim como meus colegas também trabalham como analista de suporte técnico de RPA na Natixis.
Muito bem. Portanto, agora já nos conhece um bocadinho melhor e agora vou então passar aqui a palavra ao Hugo, que vai então ser o Hugo, que vai nos dar então aqui uma introdução ao suporte RPA. Então, vamos fazer aqui uma introdução ao suporte de automações em RPA. E para isso, vamos começar por responder à pergunta: o que é o suporte de RPA? O suporte de RPA é um serviço especializado projetado para ajudar empresas na manutenção e suporte de automações RPA. É a ação de dar ajuda aos clientes de uma automação, dando respostas a questões, encontrando soluções para os problemas, fornecendo orientações e dando assistência técnica. Como podem ver neste slide, na parte mais abaixo, temos aqui o ciclo de vida de um robô. A primeira etapa é identificar, é encontrar as oportunidades para a automatização de algumas tarefas. No segundo step, temos a parte da análise, que é olhar para as oportunidades encontradas e perceber se são boas tarefas para serem automatizadas e se há, claro, retorno do investimento. Na etapa seguinte temos o design, que é, digamos, fazer um esboço do projeto, pensar como se vai organizar a nossa automação. De forma resumida, fazer a sua arquitetura. O ponto seguinte temos o desenvolvimento, que é a parte de programar a automação, de desenvolver o código. Seguidamente temos a parte de testes, que é a oportunidade para testar o que foi programado e validar se está de acordo com o que foi especificado. Temos ainda a parte de implementação, que é a parte de colocar o robô a executar, já depois de realizados todos os testes. E o último, mas muito importante, é o suporte. É onde é feita a monitorização, a resolução de erros e também algumas melhorias ao robô. Porque é que é importante? Antes de mencionar a sua importância, eu gostava de dar aqui o exemplo do automóvel. Quando compramos um automóvel, nós temos que pensar que no futuro ele irá precisar de algum tipo de suporte. Neste caso, suporte a nível mecânico. Passado algum tempo, certamente que ele irá precisar de uns pneus novos, de mudar o óleo, umas escovas novas, umas lâmpadas novas e alguma peça que, entretanto, se possa ter desgastado com o uso. Um robô acaba por ser muito parecido. Ele não irá precisar certamente de pneus novos, mas vai precisar de algum tipo de manutenção, quer seja de correção de erros, quer seja de alguma evolução. Por exemplo, adicionar uma nova funcionalidade ao robô, como num carro, nós podemos adicionar um porta-bicicletas ou faróis de nevoeiro, se eles não vierem incluídos, de origem. Importa dizer que o ciclo de vida de um robô não termina com a sua implementação. O suporte assume um papel muito importante para o correto funcionamento do robô. Com o tempo, por exemplo, um exemplo prático, com o tempo os seletores de um website podem ser alterados, porque o website foi atualizado. E daí é necessário fazer algumas correções ao robô para que ele continue a trabalhar tal como previsto. Passando então a elencar aqui os pontos, temos, em primeiro lugar, a monitorização das automações. Permite a observação do robô durante e após a sua execução para podermos identificar problemas, quer sejam problemas da infraestrutura, nomeadamente a máquina onde o robô corre, quer sejam problemas com as aplicações que o robô utiliza, ou mesmo com o próprio código do robô. Temos também a parte de resolução de problemas com automações, aqueles que nós chamamos os bugs. Permite resolver questões relativas a erros que não foram identificados durante a fase de testes. Temos também a evolução das automações, que permite adicionar novas funcionalidades às já existentes no robô, permitindo ao robô fazer mais tarefas ou então fazer as mesmas tarefas, mas de uma forma mais eficiente. E depois, o último ponto, que é a criação de um envolvimento, permite a quem adquiriu o robô sentir que continua a existir uma ligação e continuar a ter uma certa confiança na tecnologia e no robô e na rápida resolução dos problemas que possam surgir. E ainda também o aparecimento de novas ideias que possam permitir melhorar o robô. Passo agora a palavra ao meu colega Jefferson. Vamos agora, então, abordar algumas ferramentas de RPA
de suporte de RPA que nós julgamos ser extremamente importantes para a sua execução. Começando então com o UiPath Studio, ok? O que é o UiPath Studio? O UiPath Studio nada mais é do que uma ideia de desenvolvimento da própria UiPath, ok? O Studio ele nos permite realizar a criação de processos, com processos aqui, eu quero dizer robôs, e eu vou utilizar essa nomenclatura no resto do resto da apresentação, ok? Ele nos permite a criação de processos através de templates ou simplesmente do zero. Nós no suporte utilizamos essa ferramenta diariamente para a realização de correções, sejam estas pequenas correções, como, por exemplo, a de um seletor em um site, né? Por exemplo, a interação que o robô pode fazer em um campo de texto. Mas também realizamos essa ferramenta para alteração de partes inteiras, de lógicas inteiras de um processo que já estão em produção. Nós conseguimos também realizar a depuração de códigos desenvolvidos, ou seja, para encontrar os tais bugs mencionados pelo meu colega Hugo, mas abordaremos essas ferramentas com mais detalhes mais à frente nesta apresentação. Saltando então para o nosso amigo UiPath Orchestrator. O UiPath Orchestrator nada mais é do que uma plataforma de gerenciamento de processos criados em UiPath. Ele atua como um centro de controle centralizador para gerenciamento e monitorização à execução de processos, assim como a alteração de todos os seus recursos, como, por exemplo, assets, triggers, basicamente a alocação em uma máquina, entre outras opções que ele nos permite realizar. Nós, no suporte, utilizamos o UiPath Orchestrator para alguns tópicos, e eu decidi elencar aqui alguns, como, por exemplo, o acompanhamento de itens em fila, ou seja, a realização das atividades do robô mediante a utilização de fila, o acompanhamento de saúde do processo ao longo de suas execuções, ou seja, se ele está performando com sucesso, se ele está executando bem, ou se ele encontrou algum problema durante a sua execução. Se sim, qual é esse problema? Nós já conseguimos ter essa primeira visualização diretamente no Orchestrator. Conseguimos também realizar a edição dos horários de execução dos processos para melhor atender o cliente final do processo. Ou seja, podemos alterar esse robô, ele pode correr uma vez ao dia, ele pode correr basicamente da forma como preferirmos fazer. Também conseguimos realizar o acompanhamento dos logs ao longo da execução do processo através do próprio UiPath Orchestrator. E conseguimos também saber a saúde das máquinas, ou seja, se elas estão conectadas ou não ao Orchestrator, ou seja, se conseguimos alocar um robô para correr naquele momento, naquela máquina específica, ou não, né? Basicamente é isso. Saltando para o Kibana. O Kibana é uma ferramenta externa da Natix, mas que consideramos de grande importância para quando se há um grande número de processos que precisam ser supervisionados. Basicamente, com o Kibana, conseguimos realizar a criação de painéis e gráficos interativos baseado nos logs do processo, ou seja, nós exportamos os logs do processo para um servidor do Kibana e conseguimos fazer todo o trabalho dos logs nessa plataforma chamada Kibana. Ela nos auxilia a realizar a filtragem dos logs. Basicamente, conseguimos fazer isso em um lugar só. Ou seja, digamos que nós temos um cenário onde temos múltiplos orchestrators, múltiplos tenants. Nós conseguimos realizar o acompanhamento de todos esses processos de uma única vez, utilizando somente uma ferramenta. Não precisamos ficar realizando logout, login nos orchestrators, conseguimos centralizar isso tudo no Kibana. Pronto. Basicamente, com o Kibana também conseguimos realizar, como eu disse anteriormente, a criação de gráficos, o que nos permite acompanhamento de indicador-chave de desempenho, tanto para nós, a nível de saber o desempenho de processos, ou seja, se ele está performando no tempo que deveria, se ele a quantidade de sucesso e erros de transações e tudo mais. E conseguimos, assim, também compartilhar essa informação com o cliente final da automação. Pulando, então, para o UiPath Watcher. O UiPath Watcher ela é uma ferramenta que nós também julgamos muito importante para a atividade de suporte de RPA. Essa ferramenta foi originalmente desenvolvida pelo Mazerre Fofana, e que nós buscamos diretamente no UiPath Marketplace e customizamos para melhor atender nossa realidade. Ela é uma ferramenta que se comunica com o Kibana e, com base nos logs gerados pelos processos que estão alocados nesse momento
ao Kibana. É possível a configuração de alertas customizados que serão disparados assim que essas condições configuradas forem alcançadas. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, é possível, digamos... Quer dizer, eu não sei, eu acho que a pessoa, sinceramente, mais apta a falar sobre isso acaba por ser o Marcelo. Porque o Marcelo foi uma pessoa que nos ajudou bastante na configuração e adaptação dessa ferramenta para nós, na realidade, na Natix. Então, eu passo aqui a palavra ao Marcelo para elaborar um pouco mais sobre isso. Muito bem. Sim, posso elaborar um bocadinho mais. Portanto, como o Jefferson disse, quem desenvolveu a ferramenta inicialmente foi o Maziré, que trabalhava também na Natixis. No entanto, pronto, quando ele saiu, eu fiquei basicamente encarregue de dar a melhoria à ferramenta, desde melhoria na performance, adicionar novas funcionalidades, integrar com ferramentas externas, como o ServiceNow para abrir tickets. Esse é só um exemplo. No entanto, o que esta ferramenta permite é, de um só sítio, podemos criar alertas customizados, sejam baseados em logs, que é então um registro de execução dos robôs, do Kibana, ou métricas vindas do orchestrator, como o número de jobs falhados, de execuções falhadas, a percentagem de itens falhados numa fila. Portanto, nós conseguimos pegar usar vários parâmetros para criar alertas customizados para os vários processos que nós podemos ter por vários clientes. E isso é muito bom, porque permite, digamos, um suporte mais reativo, que é realmente só somos notificados quando temos um problema, quando de facto temos um problema. E além disso, a ferramenta atualmente também tem outras funcionalidades que visa ter um suporte mais eficiente, como permitir abrir tickets diretamente, incidentes diretamente da ferramenta, iniciar até processos através do próprio Watcher, e sim, basicamente permite então agilizar e facilitar o suporte das automações. Exato. Só para mencionar, aqui também temos a feature, né? Conseguimos realizar também a criação de incidentes de Jira Issues também para acompanhamento de bug e resoluções de bugs através diretamente do UiPath Watch. Exatamente. Cedo então a palavra ao nosso amigo Rafael. Pronto, nesta secção vamos mostrar algumas partes que consideramos mais importantes para, como o nome indica, para a monitorização e resolução de problemas, e vamos incidir mais no orquestrador e no estúdio. Aqui, como podem ver, para quem nunca, e como o meu colega Jefferson disse, quem nunca viu o orquestrador, é o centro de controle onde está todo o tipo de componentes relativos a uma automação. É aqui que fazemos toda a gestão, quer configuração de máquinas, de assets, processos, tudo e mais uma coisa. Neste caso específico, estamos no menu de execuções. Aqui consideramos este menu muito importante, porque quando temos um problema, a primeira coisa que queremos saber é o que é que está a passar em tempo real. E então aqui, como podem ver, temos 5 execuções. Onde está sublinhado é uma das colunas onde podemos ver em que máquina foi processado. Depois também temos o estado do processamento, da execução, onde podemos ter vários estados, como em execução, parado, dado como sucesso, como falta ou então pendente de execução. Para além disto, também posso mencionar estas duas últimas colunas, que aqui podemos ver, como o nome indica, podemos ver quando é que o processo foi executado, iniciado, e quando é que foi finalizado. Isto, se for finalizado, obviamente. Em cima temos o painel de filtros e do lado direito, nos 3 pontinhos em cada execução, como podem ver neste painelzinho, ao clicar, ele abre este menu de opções e mediante o estado da execução podemos parar o processo, matar o processo ou reiniciar a execução, caso tenha terminado. Depois, também mais recente, temos as funcionalidades de streaming. Na primeira opção temos a hipótese de ver o que está a acontecer em tempo real, caso a execução esteja em processamento, obviamente.
e caso queiramos aceder a uma gravação da execução. Também temos essa funcionalidade e temos ali na segunda opção. Por último, as duas são relativas aos logs. O Marcelo antecipou-se um bocadinho, mas não tem mal. Podemos ver os logs relativos a uma só execução ou então a todas as execuções daquele processo. São aquelas duas opções. Agora sim, no próximo slide, temos o ecrã dos logs. Aqui podemos acompanhar todos os logs do processo, dos vários processos, o que for. No nosso caso concreto, na Natixis, como o Jefferson disse, temos configurado no Kibana. No entanto, os logs são os mesmos, a visualização e o tipo de filtragem aqui é diferente. Aqui também temos os filtros, em que podemos filtrar pelo tempo, definir o tempo que queremos. Como podem ver aqui, podemos definir, quero ver os logs da última semana, da última hora, do último dia, o que for necessário, o que for preciso no momento. E também podemos filtrar pelo tipo de erro ou por tipo de alerta. Ou seja, quando estamos a desenvolver o processo, podemos definir os vários tipos de alerta e aqui podemos filtrá-los. E temos como podem ver, temos aqui as 5 opções em que mostra todos os logs. Mostra apenas os do tipo fatal, o erro ou fatal e por aí fora. Aqui é onde fazemos apenas um filtro. Neste ecrã, aqui, este é um dos ecrãs que também consideramos importantes. É o ecrã de monitorização, ou seja, é o ecrã que nos dá várias métricas. E como podem ver, aqui temos um overview de todas as execuções, em que temos quantos processos estão em running, quantos processos estão pendentes, quantos é que pararam, por aí fora. E ao lado temos o histórico das mesmas métricas, apenas numa visualização diferente. E agora vamos mostrar, pode avançar, Marcelo? No mesmo menu as mesmas monitorização. E agora vamos mostrar, este ecrã é apenas o separador das máquinas, ou seja, também nos dá métricas do mesmo género. Por exemplo, podemos ver o estado da máquina, podemos ver se não responde, se está disponível, se está em uso e podemos ver os vários diagramas gráficos, em que em cima temos os runtimes e ao lado os status de forma diferente, com o gráfico de forma diferente. Pronto, do mesmo género dos anteriores, no mesmo menu, separador processos, mesma lógica, métricas para saber o estado da execução, se estão pendentes, se está em execução, se já terminaram, e com as devidas legendas e com gráficos para suportar toda a visualização, que ajuda, como é óbvio. E claro, só uma nota, aqui está filtrado por um dia. Como podem ver em cima o intervalo, também podemos mudar esse intervalo. Aqui temos mais um ecrã. Este serve mais para mostrar porque é dentro do género dos anteriores, mas aqui relativo a filas. Ou seja, se o processo tiver uma fila, aqui temos o histórico dos itens que estão em progresso, os itens que foram adicionados recentemente, os itens processados com sucesso, business exceptions, falhas de aplicação, tudo isto é mostrado aqui. E mantendo o gráfico circular e o gráfico da timeline ao lado, que nos pode dar um overview diferente. E pronto, e este é o separado de monitorização. Agora o Marcelo vai mostrar o de SLAs. Sim, depois aqui caso tenham na queue, definiram um SLA na queue, também poderão então ter mais informações acerca dessas queues que têm um SLA definido. Agora, algo também que é muito interessante, que é, se for uma Java Tenant, nós temos várias páginas e uma delas é a área alertas. E nós aqui podemos ver alertas que são gerados automaticamente pelo Orchestrator, e há alertas de diferentes tipos, desde apenas informações, como o robô está disponível, desde alertas acerca de erros, de problemas, como um robô está desconectado, alguma que teve algum número de itens falhados. Portanto, aqui nesta secção podemos ter informações acerca de diferentes recursos
do Orchestrator e também podemos ver alertas que são lançados pelos próprios projetos, pelos processos. Portanto, nós temos uma atividade que é o Raise Alert, em que nos permite então nessa atividade lançar um alerta aqui no Orchestrator. E depois também podemos ver esses alertas aqui neste sininho, onde aparece aqui então as notificações que são relacionadas então com os alertas. Portanto, agora aqui tocando na parte do troubleshooting, portanto, resolução de problemas, vou apresentar aqui algumas técnicas que podem usar para resolver então, para descobrir a fonte de um problema, de um erro. Portanto, aqui falando na área de debug, no iPad Studio nós temos o Home, Design e o Debug, e isto aqui dá para um evento novo, se fosse mesmo para ir em fundo, isto dá para fazer um evento sobre cada funcionalidade, falar das funcionalidades todas que nós temos aqui na área de debug, e poderemos até fazer isso no futuro. No entanto, agora vou-vos apresentar algo assim mais breve, o que é que nós podemos fazer aqui com estas funcionalidades de depuração, que depuração é basicamente o processo de descobrir então, digamos, a raiz de um problema, de um bug, de uma falha, e é isso então que nós fazemos aqui. Portanto, aqui temos então a opção de executar a automação em modo debug, que é então no modo depuração, e nós quando executamos uma automação em modo depuração, existe logo uma diferença, que é quando, por defeito, quando existe uma exceção, a automação pausa nessa exceção e nós temos acesso nessa pausa a informações detalhadas de variáveis, de argumentos, até da atividade que estava a ser executada, que é para nos facilitar então na descoberta num possível problema. E então quando a automação está pausada, devido a uma exceção ou a outro fator que já vou aqui explicar, temos a possibilidade de executar a automação passo a passo, com o step pinto, portanto, podemos ter um controle mais granular da execução da automação, em vez dela executar de forma automática, podemos controlar a execução dela, da atividade a atividade. Depois aqui temos aqui as opções que nos permitem, por exemplo, retentar uma atividade. Por exemplo, imaginemos que uma atividade lança uma exceção, a automação pausa, nós podemos usar o retry, que é para retentar outra vez a atividade. Podemos usar o ignore, que é para ignorar a exceção e podemos seguir em frente. O restart, que reinicia basicamente o projeto. E o focus, que basicamente vai focar o projeto no estúdio na atividade onde está basicamente pausado a execução. Depois aqui, breakpoints, este é se calhar das funcionalidades mais usadas. Basicamente com os breakpoints, que são pontos de interrupção, podemos, durante a automação, pelas várias atividades, colocar um breakpoint e o breakpoint, o que é que vai acontecer? Quando nós executamos a automação em modo de depuração, quando ela chegar a uma atividade com o breakpoint, ela vai pausar e vai ficar pausada e nós a partir daí podemos ver mais informações acerca das variáveis, da atividade e podemos depois aproveitar e executar a automação passo a passo. O slow step, como o nome indica, permite-nos executar então a automação, podemos controlar a velocidade da automação, se nós desejamos que ela execute de uma forma mais lenta ou na velocidade normal. Depois o Execution Trail, basicamente com esta opção ativa, nós temos basicamente um trail, digamos um report da execução das atividades, portanto, à medida que a automação vai percorrendo as várias atividades, vai aparecendo um estado da execução das mesmas. Se elas forem executadas com sucesso, aparece um verde, se for um erro, aparece um vermelho, portanto, dá basicamente uma visão acerca se foi bem sucedida ou não a execução de certa etapa. Depois o Highlight Elements também é muito interessante quando nós estamos a fazer a depuração de automações que usam a interface do utilizador. Basicamente, com esta opção ativa podemos ver destacado as áreas que o robô está a interagir. Log Activities, com esta opção ativa nós temos registro de execução de atividades detalhado. Portanto, se nós ativarmos esta opção, vamos ter logs por cada execução da atividade. Portanto, temos um log quando uma atividade executa, um log quando ela está a executar e outro quando ela está a terminar. Portanto, temos um detalhe maior da execução do robô. Depois o Continue on Exception também é uma funcionalidade muito interessante, que é o quê?
Imaginemos que nós queremos executar a automação em modo depuração, mas nós apenas queremos que ela pare nos pontos de interrupção. Portanto, isto quer dizer, se ela tiver uma exceção, nós não queremos que a automação pare, queremos que ela siga com a execução e que apenas pare mesmo nos pontos de interrupção que nós definimos. Portanto, nesse caso, o Continuous Exception vai ser uma funcionalidade que dará muito jeito, permite então ignorar exceções no modo de depuração. Depois o Picture in Picture, basicamente é uma funcionalidade que nos permite executar a automação numa sessão isolada do Windows, basicamente é como se fosse outra sessão do Windows, nós vemos um pequeno ecrã e a automação pode então executar de uma forma isolada. Depois temos o Remote Debugging, que basicamente serve para nós fazermos uma depuração remota, portanto, fazer depuração numa máquina e não na nossa. Isto pode ser útil porque basicamente as máquinas têm configurações diferentes, podem ter o hardware, o software, permissões ou até configurações, e por vezes para testar uma automação nós temos que estar mesmo na máquina de produção, na máquina de teste, desenvolvimento, portanto máquinas que têm as permissões e as configurações necessárias para podermos executar a automação. Depois temos aqui o Profile Execution, que é uma funcionalidade recente, que basicamente fornece uma análise do desempenho das atividades, portanto, conseguimos ter uma visão do tempo que leva determinada atividade a executar, portanto, isto tem mais a ver com a depuração da execução na performance, para ver se nós conseguimos encontrar então oportunidades de melhoria na performance do robô. E depois o Open Logs, basicamente nos permite abrir o fecheiro de logs, que tem então os logs todos dos processos. Agora aqui o painel Locals, portanto, como eu tinha falado há pouco, quando nós executamos a automação em modo depuração, ela vai parar quando houver uma exceção ou vai parar num ponto de interrupção. E quando isso acontece, nós temos acesso ao painel Locals. E o que é que o painel Locals nos dá? Dá-nos um maior nível de detalhe dos valores dos argumentos naquele exato momento, se estiverem definidos, variáveis, até a exceção também, podemos ver a exceção, caso a automação tenha parado devido a uma exceção, e também podemos ter acesso a propriedades da atividade, por exemplo, se for uma atividade que interage com a interface, podemos ver o seletor dela, podemos ter então acesso às suas diferentes propriedades, o que isto permite uma análise mais profunda então da automação nas etapas em que ela para no modo debug. Depois temos o painel Watch, que também segue a mesma lógica. Nós temos acesso a ele quando a automação está a pausar no modo depuração, que é logo a seguir ao painel Locals. E o que é que nós conseguimos fazer no painel Watch? Nós conseguimos definir um conjunto de variáveis ou argumentos a qual nós desejamos acompanhar o seu valor ao longo da automação. Portanto, aqui, nós, se clicarmos no Add Watch, podemos introduzir uma variável, um argumento. Logo de seguida aparece-nos o tipo dessa variável e o valor atual, e depois, quando nós deixamos a automação executar e ela para noutra etapa, vai-nos aparecer no painel Watch a atualização, portanto, o valor atual da variável, do argumento. Portanto, é muito útil se desejam perceber as mudanças de valores em determinadas variáveis ao longo de uma automação, que pode ser indicativo depois ajudar a encontrar algum problema. E depois temos então por fim um painel Immediate, também segue a mesma lógica dos outros painéis, que é basicamente no Immediate, quando a automação está pausada no modo depuração, nós conseguimos acessar a valores de variáveis, argumentos, e também conseguimos executar expressões para verificar o seu resultado, portanto, fazer a validação de condições, por exemplo, que nós usamos na lógica do processo. Nós podemos testar essa lógica aqui e ver qual é o resultado, e já nos permite fazer uma agilidade maior, chegar mais rápido à causa de um possível problema que possa haver na automação. E, portanto, agora vou passar aqui a palavra então ao Jefferson, que vai-nos então indicar alguns desafios que podem ser encontrados no suporte. Exatamente. Vamos aqui então apresentar os tópicos que nós julgamos que mais podem impactar as atividades de suporte. Tá. Começando com a ausência de documentação. A ausência de documentação para nós no suporte acaba por ser um tópico muito grave, porque
com a ausência de documentação, nós acabamos por ter um desconhecimento da lógica de negócio que envolve o processo, ou seja, isso acaba por, às vezes, dificultar pequenas correções que podemos fazer sem perceber muito bem o que o processo faz, ou seja, o que ele é suposto fazer. Também com a ausência de documentação, podemos ter o desconhecimento da lógica de desenvolvimento utilizada no processo, ou seja, o primeiro tópico que eu quis elaborar seria uma parte muito mais lógica de negócio. Esse segundo tópico que eu estou querendo elaborar agora acaba por ser um pouco mais na lógica de desenvolvimento, ou seja, a forma como foi feito, a lógica que foi utilizada para desenvolvimento do processo, e com essa ausência dessa parte da documentação acaba por ser um pouco mais demorado, talvez, a resolução de um problema. Também podemos ter, em alguns cenários, o desconhecimento de pessoas-chave envolvidas no processo, e aí acabamos por ter uma dificuldade de comunicar problemas ou conseguir algum feedback do cliente com relação ao que foi implementado. Passando para a falta de permissões. A falta de permissões, para nós, também acaba por ser um problema, como eu posso dizer, impacta bastante a atividade de suporte, porque devido à falta de permissões, nós não conseguimos realizar alguns tipos de teste. Por falta de permissões, o que eu quero dizer? Podemos ter falta de permissões em aplicações que um processo pode utilizar. Poderemos ter falta de permissões a tipos de arquivos ou ficheiros que um processo pode vir a utilizar. E, entre outros tópicos relacionados a não termos acesso a tudo que um processo utiliza para a sua execução. Basicamente, a nível de automações sem boas práticas. As automações sem boas práticas para nós no suporte acabam por impactar devido ao fato das vezes elas não serem tão performáticas. Ou seja, elas podem demorar talvez um tempo muito grande para realizar atividades que, se fossem feitas com a utilização de boas práticas, demorariam alguns poucos segundos. Eu posso, sinceramente, citar um exemplo pessoal. Eu já vi uma automação sem boas práticas demorar algumas horas ao processar algum número de credenciais que, quando feita a utilização de boas práticas e toda uma normalização, ela basicamente demorou apenas alguns minutos. Basicamente, além disso, a ausência de boas práticas também dificulta a nossa atividade no suporte por, às vezes, ser relativamente difícil a realização da leitura do processo, ou seja, o que está desenvolvido, o que foi desenvolvido. Nós podemos, às vezes, ter sequências dentro de sequências, o que acaba por dificultar bastante o nosso trabalho. Sem falar em nested ifs. Pronto. Passando para o último tópico, mas não menos importante, a ausência do ambiente de testes. A ausência do ambiente de testes acaba por ser, como eu posso dizer, acaba por ser algo realmente complexo, porque com o ambiente de testes nós conseguimos tentar simular um problema que aconteceu em produção. Nós podemos testar problemas que poderiam acontecer em produção. E o que eu quero dizer com isso? Digamos que, por exemplo, temos uma alteração na plataforma, no site. Digamos que é uma plataforma externa, então, obviamente, não existe nenhuma comunicação de data de atualização. E, basicamente, surgiu esse problema. Nós não conseguimos realizar, em um ambiente controlado, testes sem que impactem dados de produção. Isso acaba por ser um transtorno muito grande para a gente. Além disso, a ausência do ambiente de testes também gera com que, por exemplo, em ferramentas internas, nós conseguimos realizar a comunicação com o time responsável para tentar agendar um período onde uma nova atualização em uma plataforma é feita somente no ambiente de bench, mas não no ambiente de produção, o que nos permite, de uma forma mais proativa, estar preparando já a automação para quando aquela versão da plataforma for para a produção, nós já temos o robô, nós já temos o processo 100% funcional. Não sei se os meus colegas querem adicionar algum tópico com relação a esses pontos apresentados. No meu caso, concordo plenamente.
aqui, só aqui, se calhar, relação um bocado mais na automação sem boas práticas. Ela às vezes diz que terminou com sucesso, mas na realidade Exatamente. ela falhou, ela dá logs de erro quando não devia e dá div se calhar quando não devia e devia dar erro. Então, e portanto isso também é outra parte que é quando não existia essa claridade e nós já tivemos no log state de sucesso e afinal não está e acaba por ser um bocado, né, que pode complicar também a vida a quem tiver a fazer o suporte de um processo ou de vários processos. Exatamente. Isso sim. E pronto. E agora temos aqui então o tempo para perguntas e respostas. Portanto, agora têm a oportunidade de podem falar aqui mesmo por voz, podem escrever aqui mensagem, questões, dúvidas, curiosidades que tenham, partilhar uma experiência também já tiveram, suporte a um processo, ou se calhar até sugestões para futuros eventos. Tem agora essa oportunidade. Eu agora vou só aqui olhar para o chat e estou a ver aqui Temos a pergunta da Ana Paula. Sim, sim. Eu posso responder então a esta. Que o Kibana seria o equivalente ao Insights do iPad, certo? De certa forma, em parte, sim. Portanto, qual é a grande diferença? É que o Insights é focado na construção de visualizações, portanto, gráficos, dashboards, para apresentar métricas, sejam para a equipa ou seja para o cliente, coisa que também é possível no Kibana. O Kibana depois tem a adição de permitir, então, não só, ele depois tem mais funcionalidades, mas agora a pensar mais aqui na temática da RPA, permite então a filtragem avançada, análise avançada de logs da execução dos processos que nós tínhamos nos nossos processos de RPA, e isso é uma coisa que o Insights não tem. Tem o Orchestrator, é verdade, e agora até vou aproveitar aqui a segunda pergunta, de considerar a melhor motorização de logs ser efetuada via Orchestrator ou via Kibana. Na minha opinião, o Kibana é melhor porque permite maior controlo, maior filtragem, é mais avançado. Porquê? Porque no Orchestrator nós conseguimos filtrar por tempo, seja um dia, 2 dias, 30 dias ou uma semana, e conseguimos filtrar pelo tipo de log. No Kibana conseguimos ir muito mais além, conseguimos filtrar a minuto. Portanto, daquele horário, se calhar há 3 meses atrás, só estou aqui um exemplo mesmo, entre as 2 e as ou 5, entre as 2 horas e 3 horas, quero ver os logs com o tipo de erro executado nesta máquina por este utilizador de robô a executar este processo. Podem fazer uma coisa assim, é um nível muito avançado de filtragem, é mesmo muito avançado, e se experimentarem e se explorar um bocadinho, vão ver que é muito interessante. No início pode ser um bocadinho confuso, porque é assim algo bastante, uma ferramenta muito poderosa, mas é muito bom para a análise de logs de processos. Queria só adicionar aqui, Marcelo, eu sinceramente acredito que a utilização da ferramenta Kibana ela acaba por ser muito útil quando se tem um grande número de processos. Ou seja, muitos não é cenários a palavra que eu quero usar aqui, muitos ambientes. Quando nós temos muitos ambientes, sinceramente, acaba por ser muito mais fácil a utilização do Kibana para fazer esse acompanhamento de diversas formas, sem precisar, por exemplo, perder aquele tempo de entrar em um orchestrator, navegar até um tenant específico. Enfim, você consegue simplesmente só abrir a parte de pesquisa do Kibana, montar a query que você quer com aquelas 2 linguagens que eu tinha mencionado, e basicamente apertas Enter e tem ali a informação que tu quer. Verdade, também é um ponto a considerar, sim, isso mesmo. Não sei se tem já mais algum ponto a adicionar acerca do Kibana. Não, eu também acho que o Kibana acaba por ser uma ferramenta mais completa, e principalmente para quando temos vários tenants, vários orchestrators,
é mais fácil concentrar a informação no Kibana do que aceder a cada tenant ou a cada orchestrator para validar os logs. Sim, sem dúvida. E basicamente essa é a resposta. E depois, só da primeira pergunta, basicamente existe a diferença é que o Kibana tem a parte dos dashboards, dos gráficos, como tem o Insights, mas depois também tem a parte de logs, de análise, portanto tem mais funcionalidades nesse sentido. Depois, como é feita a integração do Kibana com o iPath Watcher? Pergunta feita pelo Diego. Bem, eu posso responder esta, como eu estive mais na parte do desenvolvimento do Watcher. És a pessoa perfeita, Marcelo. Posso então responder. A integração é feita por API, portanto tem que passar alguns parâmetros, como o utilizador, o endpoint, as credenciais, basicamente, que tiverem para a API do Kibana. Tem que passar então esses parâmetros numa página que existe no Watcher e se estiver tudo correto, depois basicamente conseguem então fazer então as queries ao Kibana, seja queries a nível de logs, baseados em diferentes time ranges, diferentes espaços temporais. Basicamente é isso, é por API. E no Orchestrator também é por API. A conexão que ele faz com o Orchestrator também pela API, tal como o Kibana. Mais dúvidas? Alguém tem mais dúvidas, questões, curiosidades, sugestões para eventos futuros? Ou até... Sintam-se livre, pessoal. Sim, e como eu tinha dito, aquela topic do debug, acho que está para um evento, um novo evento, aquela parte do estúdio, porque é para mostrar mesmo como é que funciona, e acho que até é algo que podemos considerar e trazer no futuro. E sim, não sei se tem mais alguma questão, dúvida. Estão à vontade mesmo, ou podem escrever por mensagem ou mesmo aqui por chamada, pela voz. Vocês ficaram com dúvida em alguma parte? Eu tenho uma curiosidade, Ana Paula, aqui da Suzano. Primeiro, agradecer aí vocês a disponibilidade, achei bem legal o conteúdo. Coloquei todo o nosso time de sustain aqui também para assistir. Eu queria ver, assim, na visão de vocês, né, o que vocês veem aí no mercado, quais são as principais métricas que vocês olham, né, no acompanhamento de sustain? Acho que vocês mostraram ali os acompanhamentos no Orchestrator, mas qual que para vocês é a chave ali, o ponto-chave? E se tem algum KPI, algum indicador aí que vocês usam e que vocês acham que ajuda a engajar o negócio no monitoramento também, porque o monitoramento, na minha visão, assim, tem o monitoramento técnico, né, que eu acho que é o nosso time de sustain, mas tem o monitoramento ali da performance, se o robô realmente está fazendo aquilo que ele está programado para fazer, se o processo continua da mesma forma, e muitas vezes a área de negócio não está 100% engajada nisso. Se vocês têm algum indicador, tem alguma dica de como ajudar, o sustain ajuda nesse ponto de engajamento. Não sei se ficou claro, gente. É muita pergunta numa coisa só. Como queres começar a responder, Marcelo, Hugo, ou posso eu? Podes, já assim, depois nós falamos também. Basicamente foram muitas perguntas, eu vou pedir então o seu auxílio para ir me relembrando ao longo do quanto eu vou respondendo. Mas focando na última parte que você mencionou, sobre tentar trazer a parte de negócio um pouco mais de estarem acompanhando o suporte. É uma luta difícil, é uma luta que nós sabemos que é difícil tentar termos esse acompanhamento, também chamarmos pelo negócio para nos ajudar. O que eu sinceramente recomendo, o que pode ser uma boa estratégia, é tentar realizar, pode ter um KPI básico, ou seja, tu tem um projeto, tu pode ter um KPI de quantidade de casos totais, sucesso e business ou system. A nível de business, tentar, se tiver mapeado, tentar elaborar, né, tentar separar essas business em todos os tipos de business. A nível de system, aqui entra um pouco mais uma parte que eu não sei se os meus colegas têm esse conhecimento, mas eu utilizo muito a ideia de non-system exceptions e unknown system exceptions, ou seja,
basicamente, existem alguns cenários onde você sabe que pode ocorrer algum problema, como, por exemplo, deixa-me ver, um pop-up, talvez. Se possível, também trazer essa informação no KPI, ou seja, também separar o System Exception de unknown and non exception, ou seja, conhecidas e não conhecidas, e tentar realizar reuniões semanais ou quinzenais com a área de negócio para falar, olha, esse é o resultado do robô que nós estamos prestando suporte, gostaria de ouvir de vocês se isso condiz com a realidade e o que nós podemos fazer para tentar melhorar o robô para vocês no dia a dia. Essa foi a primeira pergunta. Eu confesso que eu não me recordo da segunda, se puder só relembrar. Beleza. Não, a outra eu acho que era mais assim, para sustentação, qual o indicador ali ou qual o acompanhamento que vocês julgam ser o mais importante no dia a dia do sustain? Ok. Pronto, basicamente, nós no suporte, pelo menos eu poderia dizer que nós estamos muito mais responsáveis pela parte técnica, ou seja, talvez nós não conseguimos no dia a dia lidar com se de fato o robô está performando o que ele deve performar através da lógica de negócio. Ou seja, para nós acaba por ser muito mais importante saber se o robô está de fato executando ou não. Se ele está de fato executando nos horários que é permitido, que ele deveria, se ele está processando uma quantidade de casos que ele deveria, e aí vem toda a questão de SLAs, em queues e tudo mais. E eu acho que acaba por ser isso muito parte do que nós fazemos. É esse acompanhamento para de fato saber se o robô está funcionando ou não, o que está impedindo ele e a correção o mais rápido possível. Não sei se o Marcelo tem alguma coisa para adicionar. Sim. Já a primeira pergunta era... se puderes lembrar, Ana. Foram duas. A primeira foi essa do sustain, né? Qual que é o mais importante para o sustain, e a primeira que o Jefferson respondeu, que era a segunda, né? Confundimos tudo aqui. Era se tem algum KPI importante assim que vocês usam para engajar a área de negócio, né? Aí pensando nos erros de negócio e na performance do robô. Ok. Assim, posso falar na realidade, pelo menos quando, mesmo na Natis, quando trabalhava na Natis, que é com o Jefferson e com o Hugo, e até atualmente, normalmente há KPIs que são base, que é os que o Jefferson mencionou, da transação, quando é bem sucedida, falhada, ou se foi falhada foi por negócio. E depois agora vou realçar aqui uma parte que o Gerson me passou, que é dar o detalhe de qual foi a exceção de negócio. E eu pelo menos lembro-me que havia houve um projeto que nós tínhamos um dashboard que dava mesmo esse detalhe ao negócio, que ele estava mesmo engajado com o dashboard, que era explícito para o negócio, basicamente não era algo tanto. Também podia ser para o suporte, para a equipa técnica, mas também dava para o negócio, que era o detalhe exatamente. Por exemplo, temos exceções de negócio, temos um gráfico de pie chart, aquelas rodinhas, e depois aparece, ora bem, esta percentagem foi devido a esta exceção de negócio. Depois temos esta, que é um caso que não está, se calhar, não está mapeado no momento para ser processado. Portanto, essa subdivisão, que é uma forma muito simples do negócio visualizar, e eu lembro que depois, ou até quando nós tínhamos essa métrica, nesse caso, e depois até isso resultava por vezes na evolução do robô para tratar de casos que ele não estava configurado na plataforma que ele atuava. Isso foi um caso que me lembro que dá esse detalhe da exceção de negócio e apresentar isso de uma forma muito fácil de consumir, que pode ajudar. Depois outras métricas, eu agora estou a pensar bastante nos gráficos que nós construímos, que nós tínhamos e que usávamos, para além do que disse, ter, por exemplo, agora estou aqui a pensar um bocado mais de suporte, mas ter uma tabela em que nós, por cada transação, temos uma linha e conseguimos ver um identificador único dessa transação, uma forma única, seja uma referência do item da fila, por exemplo. Depois ter alguns detalhes, quando é que ele foi processado, quando terminou o processamento, caso depois o estado daquele item, portanto aquele item específico, qual foi o estado dele, se foi sucesso ou falhado ou outro, e depois ter outra coluna que dá muito jeito, que é detalhes da transação, que é, por exemplo, quando ela falha,
porque é que falhou, e ter ali uma mensagem para isso, dizer lá explicitamente, ora bem, se falhou por excesso de negócio foi devido a esta regra, a esta falha, se foi uma exceção de sistema, foi então devido a este erro, pode ter sido um erro seletor, e aqui temos então aqui o caminho para se calhar uma captura de ecrã do erro. E além disso, acho que outra coisa que é útil é ter uma pequena visualização, mostrar quando é que o processo executou ao longo do dia. Ora bem, hoje ele correu a esta hora e teve então o estado de sucesso, depois correu passado uma hora e teve o estado falhado, depois tem outra hora e está se calhar pending. Ter se calhar isso numa dashboard, acho que também pode ser algo único, ter isso útil, quero dizer, ter isso tudo condensado numa visualização. E sim, eu costumo aqui assim lembrar de mais específico. Não sei o que... Sim, acho que, parando para pensar um pouco, acho que outros tipos de informações que podem ser extremamente importantes por exemplo, conseguir buscar informação na plataforma de tickets que é usado. Eu imagino que vocês também possam utilizar isso. Por exemplo, o ServiceNow é algo que eu posso falar exatamente. Então, é possível, por exemplo, a integração da parte de reportes do ServiceNow, ou seja, consegue exportar tipo colunas, tabelas, como se fosse um Excel, e, por exemplo, utilizar isso no próprio Power BI, por exemplo, com série de datasets, montar um dataset para isso, onde é possível, basicamente, uma infinidade de coisas, ou seja, conseguimos ter ao longo de meses a quantidade de incidentes que tivemos naquele processo, o tempo de resposta daquele processo, conseguimos fazer a visualização de estados, ou seja, olha, temos esses problemas aqui que já foram resolvidos, temos esses problemas aqui que estão precisando ainda de resposta de uma pessoa X, temos esse em aberto, enfim, tudo isso. Métricas que também são importantes, acredito eu, apresentar a quantidade de incidentes ao longo de tempo. Eu acho que é extremamente importante ter essa noção da quantidade de incidentes ao longo de tempo, porque isso gera uma ideia para o negócio para saber se de fato existe algum problema no processo ou não. Mas o que eu posso dizer aqui? Basicamente, e aí existe, por exemplo, no seu caso, já que você utiliza o próprio ServiceNow, existem basicamente inúmeros KPIs que podem ser feitos mediante a realidade da configuração do seu ServiceNow. Não sei se ficou alguma dúvida, não sei se... Não, acho que está tranquilo, obrigado, agradeço. Nada. Jefferson, voltando nesse ponto da ServiceNow, há alguma prática com relação ali à integração do próprio UiPath com a abertura automática de incidente no ServiceNow? Então a gente sabe que a gente consegue fazer integrações ali para, sei lá, acontecer algum erro no robô, automaticamente ele abrir algum tipo de incidente. Hoje a gente tem uma dificuldade um pouco grande, que é pegar quando o RPA quebra, por exemplo, meio que em real time, sabe? Então, às vezes o RPA ele quebrou por, sei lá, questão de logs, os logs não foram muito bem construídos, às vezes a pessoa pegou uma application exception, mas ela acabou convertendo isso em uma business e etc. E ele acaba por não gerar um insight muito legal no orquestrador, nos logs, que aquele RPA não funcionou como deveria. E aí depois, por exemplo, de 2, 3 dias, a área de negócio pode entrar em contato falando. O RPA não funcionou, por exemplo, aí a gente vai atrás do troubleshoot para entender o que houve. E a gente está muito à procura no sentido de estabelecer uma política de governança que a gente esteja de olho nos robôs assim que eles quebrem, sabe? Sim. Não funcionou porque N motivos nesse exato momento, a gente precisa saber e corrigir, e talvez não esperar a área de negócio levantar a mão para falar, ó, o RPA não funcionou como deveria. Sim. Ser mais, diria, agir mais no momento ao invés de ser mais reativo, eu percebo. Pronto. Exato. A gente acaba por sanar isso um pouco mais na nossa realidade na Natix, acaba por ser muito mais em cima do UiPath Watcher. É a realidade que para nós coube muito em cima dessa situação, ou seja, ser mais reativo. Mas eu acho que o Marcelo tem um pouco mais de conhecimento com relação à API do ServiceNow, porque isso pode ser integrado como método de, por exemplo, tu tem uma system, etc. O handling daquela system ser a abertura de um incidente no ServiceNow através da API. Isso seria possível, não seria, Marcelo?
Sim, agora acho que aqui não sei se entendi bem, mas o que ele estava aqui a referir é o caso quando o processo, por exemplo, dá se calhar uma exceção de negócio e ele acaba com uma exceção da aplicação, e acho que é mais a questão, se bem entendido, de resolver né, normalizar essa situação, que é para depois poder então ter o estado, né, o estado do que aconteceu no robô naquele momento o mais rápido possível, e de ter o estado, digamos, correto. Não sei se foi mesmo isso, Henrique, se puderes falar. É mais no sentido de, por exemplo, o iPath ele tem um webhook que você pode configurar service now mesmo para receber ali e criar os incidentes. Então, como que, por exemplo, o webhook poderia ser aplicado no dia a dia ali para ter uma notificação mais, digamos que mais friendly ali do que receber aquele sumário de erros de e-mail ali que vem 30, 40 erros e você olhando ali, você vai falar, cara, eu não vou olhar no orquestrador se o que eu tô precisando saber de fato foi um erro ou é uma business mesmo. Então trata-se mais da questão da clarificação do log em si, do Isso, problema. de como a gente integra o ServiceNow com uma ferramenta de HSM, de chamados, etc. O ServiceNow não, desculpa. Como que a gente integra e o iPath como uma ferramenta de gerenciamento de chamados, ServiceNow ou outra qualquer. Se a gente é uma boa prática usar, por exemplo, webhooks, ou poderíamos criar uma biblioteca dentro ali e chamar em casos de exceções específicas dentro do próprio fluxo do robô, como que isso está sendo, que tá sendo feito assim pelo mercado, digamos. Ou se a parte de sustentação está fazendo trabalho manual, putz, ó, vi que um RPA aqui quebrou, vou lá no ServiceNow, registro esse ticket, coloca ali o que aconteceu para mim poder tratar e fazer, mensurar isso no final do mês, por exemplo, algo nesse sentido. É assim, agora vou dar aqui mais a minha opinião. É assim, isso poderia, por exemplo, termos então, por exemplo, a criação do ticket, no caso, se uma exceção de aplicação, ter o robô a criar um incidente, isso é algo que poderia ser perfeitamente considerado, se de facto temos noção que a automação segue, né, as boas práticas e que realmente reporta aquilo que está a acontecer. Eu, no caso, por exemplo, temos um processo na Natix, realmente, que sempre que era preciso uma ação, Jefferson, o Magellan, que ele manda, né, criava um ticket, e que realmente, sempre que ele passava por ali, basicamente era sempre preciso alguma espécie de intervenção, uma análise. Portanto, se realmente for bem definido aquele caminho e sabes que, de facto, sempre que naquela condição, a condição que estiveres a usar e que realmente está a ser reportado o que está a ser reportado, que é a realidade, isso pode ser feito. Agora, isso na utilização global, nos processos, eu não vi isso mesmo. Agora, em processos específicos, em casos específicos, sim, como estava agora aqui a falar. Agora, assim, a nível geral, não, mas como isso poderia ser feito, eu estou agora aqui a pensar, em vez de definir isso num projeto individualmente, o que eu acho que poderá ser melhor é ter um processo dedicado a isso, no Workstation, mesmo acessível, numa pasta global, digamos, e depois, então, teres um item, teres uma fila, e populares essa fila com os detalhes da exceção, mensagem, um screenshot, o caminho para o screenshot, e depois populares essa fila e esse processo consumia a fila e ele criava o ticket ou fazia alguma espécie, e isso era uma forma, pelo menos, de desacoplar a lógica, e se algo tivesse a correr mal, podias desativar logo na hora e perceber que aquele processo, se calhar, não está a reportar bem como devia, mas isto era só uma ideia que agora surgiu, não, uma sugestão. Fora que também nesse cenário específico que você colocou, Marcelo, você também evita situações onde você tem um problema na máquina, onde, por exemplo, um exemplo, sei lá, prático, tu tens um dump de memória no meio da execução, no meio do handling da exceção. Talvez o robô naquela execução especificamente não fizesse não fizesse a criação do incidente. Ou seja, a partir do momento que tu faz de fato essa separação,
né, digamos que pelo menos ou a screenshot, tu teria parcialmente alguma coisa para a criação do incidente, ou seja, log ou screenshot e tudo mais. E depois tinhas da fila e mesmo que falhasse até a primeira tentativa de criação, tinhas a retentativa, né, o retry, e podia ser uma forma que pode ser experimentada, e acho que é muito controlável, porque não estás a criar essa dependência por cada processo, mas sim algo separado dos processos e que podes ir testando aos poucos. Ora bem, este processo vai começar a pular aquilo, vamos começar a ver, está a funcionar bem, vamos depois este processo também a começar a pular aquilo, e é algo muito controlado e que, se parametrizado, consegues depois até controlar por um asset que controlas o reporting por cada processo, e acho que pode ser uma forma que pode ser usada experimental para ter menos risco, quero dizer, mais controle sobre esse tipo de implementação. Legal. Eu tinha outra pergunta que é relacionada à frequência ali de upgrade dos robôs ali, né? Atualização dos robôs. A gente acabou que no início do COI a gente não deixou aquela política de atualização automática, então a gente tem 2 servidores que ele acaba rodando numa versão bem antiga. Vocês já trabalharam, já deixaram ativado, por exemplo, aquela política de atualização automáticas em tempos, e se aquilo de alguma forma prejudicou ali os robôs que já estavam em ambiente produtivo? E se tem alguma estratégia que vocês utilizam ali para ficar up-to-date com relação às novas versões do ServiceNow e os robôs que você tem ali em produção, criados em versões mais antigas? Eu não sei se eu entendi a última parte muito bem da sua pergunta. A atualização do ServiceNow. Desculpa, eu acabo trocando os nomes. E o iPath? É que eu mexo nos dois, aí eu fico meio... Eu acho, sinceramente, na minha experiência, eu pelo menos ainda não tive nenhuma experiência de ter deixado em nenhuma máquina essa atualização de forma automática. Ou seja, nós sempre mantivemos isso de certa forma controlado, ou seja, chegávamos em isso, sinceramente, acaba por, sinceramente, fugir um pouco da minha realidade enquanto suporte. Nós temos uma equipe que está alocada para realização dessa parte mais de infraestrutura, mas que, basicamente, ela sentava e dizia, olha, nós vamos realizar a migração da versão 21.10.5 para a versão 21.10.8, por exemplo. Vamos testar aqui em uma máquina isolada, ver como é que funciona as atividades que nós utilizamos, as versões dos packages e tudo mais, pelo menos as atividades padrões da UiPath, verificando que aquilo está 100%, é feito pelo menos no ambiente de bench, onde basicamente nós mantemos um clone de toda a estrutura que nós temos em produção no ambiente de bench, com dados fictícios, né, nesse caso, e testamos no ambiente de bench como é que isso está a funcionar, ou seja, se temos impacto em alguns dos nossos processos, sendo certificado de que nós não temos, e se temos, fazemos a correção, é feito essa atualização para a produção. Mas, voltando ao cerne da pergunta, eu pelo menos não tive a experiência de manter essa política de atualização automática ativa. Nesse cenário, então, você sempre tem uma massa de testes ali para a maioria das suas automações para poder fazer rodar ele ali nesse ambiente de bench, né? Nesse cenário, inclusive, acaba por ser muito importante. Nós temos o acompanhamento da linha de negócio, né? A notificação à linha de negócio de que estamos a passar por isso, vamos passar por isso. A comunicação de deixar as coisas bem claras para eles que, por exemplo, se surgir algum eventual problema que possa ter passado em alguma maratona de testes, pode ser por conta disso. Ou seja, eu acho que a transparência nesse cenário acaba por ser importante. Mas, sim, é o alinhamento de dizer para eles, olha, vamos precisar fazer isso na data X, se possível. Precisaremos, na verdade, não é nem questão de se possível, precisaremos de uma massa de testes aqui para realização e ver se está tudo certo com o robô, com o processo. Legal, obrigado. Nada. Não sei se o Marcelo quer adicionar alguma coisa sobre isso. Sim, na minha experiência, normalmente não temos essa, pelo menos da minha experiência, ter essa política de atualização automática, e acho, assim, ter a atualização automática pode trazer alguns problemas, mas até na execução dos processos, porque às vezes muda as dependências, e agora temos o caso até
da migração do Windows Legacy para o Windows normal, e há muitos projetos já que, devido a certas atividades que não estão migradas para o .NET 6, não funcionam. E isso é só um exemplo, mas sim, acho, pelo menos a minha experiência, ter essa política normalmente está desativa, e acho que se estiver ativa é preciso ter um grande controle, porque às vezes acho que basta uma pequena mudança de versão e pode alterar muita coisa. Legal. Eu vou fazer a última pergunta para não atrapalhar tanto, porque se deixar eu vou ficar até amanhã aqui perguntando. À vontade. No orquestrador, quando a gente usa o orquestrador cloud da UiPath, né? E naquele on-premise dele, eles têm uma funcionalidade bem bacana, que é a possibilidade de janela de manutenção. Como que vocês lidam no cenário de quando vocês precisam, por exemplo, parar um robô específico, uma máquina específica para fazer algum ajuste no servidor, meio que crítico, por exemplo? Hoje eu não vi uma forma simples de falar assim, ó, cara, a partir de agora esse servidor aqui ou esse usuário talvez não pode rodar nesse servidor, porque a gente vai precisar fazer uma pausa rápida ali nele para poder, sei lá, dar alguma manutenção. A única coisa que eu via, por exemplo, sei lá, desconectando ele, pausando o serviço, coisas nesse sentido, sem você precisar, sei lá, entrar a nível de usuário para falar, esse usuário não pode executar nessa máquina, coisas nesse sentido. Falando, se calhar aqui na minha parte, quando estava a fazer mais suporte, normalmente, como nós agíamos, caso fosse necessário, por vezes, víssemos que é uma coisa que podia demorar, né, notificávamos a linha de negócio, o cliente, mas agora entrar aqui na parte do Orchestrator, nós começávamos sempre por desativar os triggers do processo que executou na máquina, e depois também tinha a componente que o Orchestrator estava configurado para ter diferentes cargos, portanto só alguns utilizadores conseguiam desativar triggers, fazer lançar processos. Portanto, nós do suporte tínhamos mais acesso então a essas funcionalidades de desativar os triggers. E depois nós tínhamos, né, fazíamos a conexão à máquina, e normalmente, como nós tínhamos um ciclo, eu agora estou aqui a falar mais da minha experiência na parte a fazer suporte, tínhamos um sincronismo enquanto equipa a fazer o suporte. Normalmente tínhamos a necessidade de fazer a desconexão da máquina, mas que nós tínhamos uma forma, nós tínhamos um canal para nos comunicar e tínhamos assim uma sincronização, não chegávamos muito a esse ponto. Era só desativar o trigger, se for necessário avisar o negócio, e fazer o necessário para entrar na máquina, caso necessário, e fazer o que for necessário. Mas não sei, já se queres aqui acrescentar aqui mais alguma parte? Sim, eu tô pensando muito mais na parte de comunicação. Eu acho que, sinceramente, caberia nesses cenários específicos onde, por exemplo, você tem uma pausa, seja temporária ou seja por um grande período de tempo. Eu acho que cabe, sinceramente, uma notificação à linha de negócio, né, ao cliente final, seja por e-mail. Eu acho que e-mail acaba por ser, hoje em dia, querendo ou não, ainda uma forma muito padrão de você fazer a informação circular, porque ela consegue atingir tipo várias pessoas ao mesmo tempo de uma forma muito fácil. Basicamente esclarecendo, tipo, identificando qual que é o processo, motivo da pausa, e tempo, tipo assim, poderia se ter até talvez um grau ali de qualificação ao nível de impacto, ou seja, quantidade de tempo, o quão grave que pode ser, o quão grave foi o problema para ter causado essa pausa, e o motivo. Eu acho que diria que são informações que são importantes para serem notificadas à linha de negócio quando é mediante uma intervenção numa máquina, por exemplo, de produção. Além disso, também acho que é importante também a notificação quando o serviço, né, o processo for restabelecido, porque aí nós temos a linha de negócio a saber quando eles podem novamente utilizar o processo deles. Eu achei bem... Eu acrescento também... Desculpa. Força. Não, ia só dizer que acrescentar, mesmo depois de desativar o trigger, ter só atenção que podemos ter algum job ainda a executar ou até algum job pending também, e ter também só isso em atenção.
Eu senti falta no orquestrador cloud, de fato, daquela funcionalidade do standard de janela de manutenção. A parte de comunicação com a área de negócio ali para a gente tá mais tranquila, assim, mas a gente está sentindo falta e isso acaba, quando a gente precisa fazer alguma manutenção durante o dia, por exemplo, de uma funcionalidade que a gente consiga pausar ali o que estiver rodando em determinada máquina, igual tem no standard. Que lá no standard, você gerando uma janela de manutenção, tipo, ele continua entrando item na fila, ele continua criando tudo que precisa criar, com exceção que ele não rode. Então, assim, você não precisa fazer o processo inverso depois de sair e voltar ativando triggers e etc. Beleza, muito obrigado. Um prazer. Obrigado. Temos também mais uma pergunta no chat, que eu já respondi também, mas vocês podem conhecer outro curso. Recomendam alguma trilha da UiPath Academy para aprender suporte a RPA? Eu disse que existia um que é o Orchestrator Triggers and Monitoring, que dá uma pequena, é um curso muito curto, em termos de tempo, cerca de 30 minutos se consegue realizar este curso. E pode dar um pouco de ajuda a nível de suporte via Orchestrator. Não sei se vocês têm conhecimento de mais algum. No caso, eu diria... Pode dizer, Marcelo. Força. Não, eu diria sinceramente que eu esqueci exatamente agora o nome da trilha, que pode ser, que eu recomendaria, mas é a trilha de desenvolvimento, ou seja, a que te forma enquanto desenvolvedor também. Porque eu acho que muitas das coisas que são explicadas ali é muito utilizado no nosso dia a dia, e no final do dia nós somos também desenvolvedores, nós temos também todo o conhecimento técnico de desenvolvimento, e eu acho que é um conhecimento muito importante, tanto em termos de boas práticas, quanto em termos de todas as tecnologias utilizadas, né, que são da própria UiPath para a utilização nossa, porque vamos acabar utilizando elas também. Ou seja, eu acho que a trilha de ser um desenvolvedor acaba por ser realmente muito boa, por ensinar boas práticas e toda a lógica de código. E depois, por consequentemente, aprender a usar a modo por ação, que ainda tem bastantes funcionalidades, e como estava a dizer, dá para um evento isso. E acho que sim, também faz sentido o que o Jefferson disse, e aprender a parte da apuração, como fazer um debug processo para mais rápido chegar à raiz do problema, descobrir o que é que está a acontecer, e sim. Mas agora, especialmente para suporte RPA, acho que assim mesmo focado, tirando o que o Hugo disse, que é falar em monitorização, acho que não estou a ver assim um mesmo específico, admito. Mais alguma questão, alguma dúvida? Queiram colocar? Alguma sugestão de evento? Oi, passei aqui para o próximo slide, mas também já pode ficar aqui. Aqui também, se quiserem seguir-nos no LinkedIn, conseguem fazer o scan do QR Code e que vos vai então levar ao perfil LinkedIn, cada um de nós. E já agora, eu vou aproveitar aqui, também, caso não tenham conseguido aqui fazer o scan, eu vou colocar aqui o link da competição da UiPath aqui no chat, também para conseguirem ver. Só aqui por... Aqui está o link. E acho que se mais ninguém tem nenhuma questão, acho que vamos então aqui então encerrar aqui a nossa sessão. Portanto, agradeço a todos a vossa presença e vemos então num próximo evento. Muito obrigado então pela vossa presença. Muito obrigado, pessoal. Uma Muito ótima obrigado, tarde, pessoal. uma ótima noite. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.